Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Amados, estou aqui hoje, dia 11/10, agora são 2 horas da manhã e 58 minutos. Vamos dar início agora à leitura do livro de Romanos. Vamos ler capítulo por capítulo. Romanos, das cartas paulinas, ele é a maior carta, digamos assim, a maior carta porque tem o maior número de capítulos. Então, nós iremos dar início, eu vou fazer uma introdução. Poderia começar nos evangelhos, mas eu quero começar a partir de Romanos, porque eu comecei lendo os evangelhos, eu li primeiro o evangelho de João, depois eu li Atos dos Apóstolos, e agora eu vou seguir lendo as cartas paulinas, depois eu voltarei novamente lá nos evangelhos, lerei, acho que essa palavra não existe, oh glória, farei a leitura dos livros de Marcos, Lucas e Mateus, e depois voltarei para as cartas gerais, que foram as cartas escritas pelos outros apóstolos, sem ser as cartas de Paulo. E finalizando o Novo Testamento, no livro de Apocalipse. Peço a vocês que vocês me acompanhem nessa leitura e me acompanhem neste estudo bíblico. É um estudo bíblico para mim poder interagir com vocês. Estou falando vocês, mas assim, é entre mim mesmo. Só que eu quero compartilhar este momento com vocês para que nós possamos também adquirir a experiência e adquirir o conhecimento bíblico. Eu não sou um professor, não sou um teólogo, mas eu sou apenas um servo do Senhor Jesus Cristo. E eu quero compartilhar esse momento de leitura com quem está assistindo, com vocês que estão assistindo. Amém? Assim, a minha Bíblia que eu uso para poder fazer a leitura da palavra é uma Livra BKJ, Bíblia King James, 1611. Ela tem um estudo Roma, eita glória. O inglês aqui é meio abençoado. Mas ela é uma Bíblia, irmãos, uma Bíblia muito abençoada, porque ela antes de iniciar cada carta, ela vem contando um pouco do período que aquela carta foi escrita, quem leu essa carta e qual é o propósito, qual é a contribuição que essa carta tem para a Bíblia. E ela, em cada versículo, ela vem um comentário bíblico. Então a gente pode obter um conhecimento maior sobre cada versículo e sobre a Escritura de Deus. Amém? O autor dessa carta, como todos já sabem, é o apóstolo Paulo. Ele é o autor declarado e incontestado do livro de Romanos. Aprendemos a partir do livro de Atos e afirmações em Romanos que Paulo escreveu essa carta enquanto estava em Corinto, prestes a seguir viagem para Jerusalém na primavera de 57 d.C., a fim de entregar uma oferta das igrejas gentílicas aos cristãos judeus pobres. É o que ele fala lá em Atos 20, versículo 3, e também fala também em Romanos 15, 25, 29. Amém? Então, nós sabemos que todos os livros de Paulo nasceu do trabalho missionário dele. Digamos que ele plantou igrejas, depois ele escreveu cartas para essas igrejas, exortando, consolando, confortando, de acordo com o que aquela igreja estava vivendo. Amém? Então nós vamos dar início então a... Deixa eu fechar essa porta aberta do lado aqui. Glória a Deus. Vamos dar início então a partir do primeiro capítulo, a partir do primeiro versículo de Paulo, até o versículo 32. Ou nós podemos encurtar um pouco, para a gente poder ter a maior... Não, irmão, vamos ler até o final. A gente vai tendo uma leitura mais devagar, e a gente vai lendo devagarzinho para poder ter um entendimento. O que eu acho mais interessante é que toda carta de Paulo ele sempre escreve bem assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne, e declarou ser seu filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé
e entre todas as nações pelo seu nome, entre os quais sois também vós os chamados por Jesus Cristo, a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós, de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, toda a carta que ele vai escrever às igrejas a qual ele fundou, as igrejas que ele ajudou a fundar naquelas regiões, ele sempre começa a carta dele com uma saudação. E o que mais que eu acho mais interessante é que ele sempre fala no começo das cartas deles: Paulo servo, Paulo escravo. Ele nunca se coloca em uma posição de autoridade, uma posição alta. Ele sempre mostrando que ele é servo, que ele é dependente, que ele é inferior ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, já li até o versículo 1 até o versículo 7. Então agora nós vamos ler agora. Aqui tem um título que diz bem assim: o desejo de Paulo de visitar Roma. Primeiramente, eu agradeço ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa fé é anunciada em todo o mundo, pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações. Olha, antes de gravar esse vídeo que eu estou gravando agora, eu gravei um vídeo lendo o livro Além das Desculpas. Como viver uma vida de oração sem distrações. E agora Paulo vem e dá mais uma lapada aqui. Faço menção de vós em minhas orações. Então Paulo mostra que era uma pessoa que orava, não somente pela vida dele, não somente por aquilo que ele estava fazendo, mas ele orava por cada igreja, por cada irmãos que ele ajudou a fundar aquela igreja, por cada pessoa que, digamos, que ele cuidava, que ele zelava. Versículo 10. Rogando que de algum modo seja possível agora por fim ter uma próspera viagem para ir a vós na vontade de Deus. Porque desejo ver-vos, para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecido, isto é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco, pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Ora, eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu propus ir até vós, mas tenho sido impedido até agora, para que eu também possa ter entre vós algum fruto, mesmo entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Então, quanto está em mim, eu estou pronto para pregar o evangelho também a vós que está em Roma. Glória a Deus. Então aqui nessa parte Paulo mostra, expressa o desejo que ele tem de ter uma comunhão com os irmãos de Roma. Uma comunhão para poder transmitir a ele algum dom, para poder compartilhar aquela fé, compartilhar do evangelho de Jesus Cristo. Amém? Agora Paulo vai explicar para os romanos aqui nesta carta, no primeiro capítulo, a partir do versículo 16, ele vai explicar a definição do evangelho. E o capítulo 16 inicia assim, até o 17. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Essa é uma passagem muito forte, porque a justiça de Deus era o centro da mensagem de Paulo. Martinho Lutero veio a entender melhor a graça de Deus a estudar este versículo no original grego em vez de na tradução latina. Isso mudou para sempre a visão de Deus, a sua visão sobre Deus. A justiça de Deus pode ser entendida de várias maneiras. Primeiro, Deus faz aquilo sempre que é justo, e pode-se dizer que a justiça é um de seus atributos. O nosso Deus, ele é justo. Então Paulo está dizendo que o justo viverá pela fé, e que em Jesus Cristo a justiça de Deus é revelada. Amém? Eu não quero me adentrar muito para o vídeo não ficar muito grande. Já estamos chegando a quase 9 minutos, então eu quero completar a leitura bíblica mais rápido possível. Amém? Mas explicando alguns pontos que eu estou entendendo para os irmãos, e os irmãos também venham entender. Amém? Agora, a partir do versículo 18 até o versículo 32, Paulo vai explicar a culpa da humanidade. Então vamos ler.
Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensatos se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Portanto, Deus também os entregou à imundície por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém? 26. Por esta causa Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural para aquele que é contrário à natureza. E se semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente, e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. E como eles não importaram em reter Deus em seu reconhecimento, e como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus o entregou a uma mente reprovada para fazerem essas coisas que não convêm, estando cheios de toda a injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que fazem. Nossa, de primeiro entendimento, nós podemos entender que Paulo quis colocar aqui quão perversa é a humanidade, quão sujos, quão imundos nós somos perante ao nosso Deus. Pode ver que ele listou aqui que todas as coisas ruins que nós fazemos, nós cobiçamos, nós temos malícia, nós somos cheios de inveja, nós assassinamos, nós estamos em fornicação, maldade. Então nós somos caluniadores, nós aborrecemos o nosso Deus. Paulo quis mostrar a culpa da humanidade. Então, muitas pessoas pensam que a história da religião se envolveu de acordo com um modelo evolucionário. Segundo este ponto de vista, a humanidade originalmente possuía crenças animistas, em seguida progrediu para o politeísmo, para as divindades tribais e então para um único Deus criador. A partir daí progredimos para um vago monoteísmo filosófico no iluminismo e por último estamos agora abraçando o ateísmo na era da ciência. Mas isso não corresponde à verdade em relação à história da antiga religião. Em vez de começar o politeísmo, a Bíblia afirma que a humanidade começou o conhecimento do único Deus verdadeiro e então declinou para o politeísmo à medida que os seres humanos se afastaram de Deus e se separaram uns aos outros.
Paulo afirma que a perda do conhecimento do Deus verdadeiro resultou na adoração de imagens feitas à semelhança do homem corruptível. Mesmo na era moderna, temos visto ditadores sendo adorados como se fosse Deus. E ainda a Bíblia declara que este pecado será repetido de forma culminante nos fins dos tempos. Irmãos, nós vemos então que a nossa natureza é uma natureza perversa, é uma natureza pecadora. Não tem nenhuma pessoa santa, não tem uma pessoa sem pecado, se não ser Jesus Cristo que veio e nos salvou. Então Paulo quis mostrar que, de acordo que no decorrer do tempo, a verdadeira religião, o verdadeiro Deus foi deixado de lado, porque o povo foi se afastando dele. E a partir daí o povo foi criando novas crenças, foi crendo em outras religiões, mas sempre mantendo a sua natureza caluniadora, a sua natureza pecadora. Amém? Peço a vocês que se aprofunde mais nessas escrituras, e no próximo vídeo nós iremos iniciar no capítulo 2 de Romanos. Amém? Fiqueis com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam entender juntamente comigo o que a escritura quer dizer. Antes de iniciarmos a escritura, eu peço perdão que eu não iniciei com oração, mas agora neste momento irei finalizar com oração desta palavra. Amém? Oração curta, irmãos, não muito grande. Amém? Senhor meu Deus, eterno Pai, Espírito Santo da verdade, Senhor, neste momento quero te agradecer, Senhor, por esta palavra maravilhosa que o Senhor me concedeu para estar lendo agora neste momento. Pai, que o Senhor possa abrir o meu entendimento e o entendimento de quem está vendo esse vídeo para a sua escritura e para o seu verdadeiro evangelho. Que nós venhamos obter o conhecimento e que o seu Espírito Santo de Deus venha abrir o nosso entendimento para nós podermos adentrar e conhecer as suas escrituras e venhamos conhecer a verdade do evangelho, a verdade da palavra. Porque como está escrito lá em João 8:32 ou João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Senhor, obrigado, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, fiqueis com essas palavras em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês.